Irmãos, a paz de Deus. Seja bem-vindo a mais um testemunho glorioso. Se deseja compartilhar seu testemunho e ser ouvido por milhões de pessoas no YouTube, o número para envio está disponível no vídeo. Agora, vamos ouvir essa maravilha na comunhão e deixe seu pedido de oração nos comentários. Na igreja, e uma mulher falou para ele: "O senhor é o pastor aí?" "Não, sou ancião." "É a mesma coisa", ela falou. "Aqui, ó, minha irmã mora 3 casas vizinhas da sua igreja. Ela está possuída de demônio. Vai lá para mandar o inimigo embora." Ele olhou e falou: "Agora não dá, é 7h20, tem que atender o culto. Que hora acaba?" 9h, 9h15. 9h eu estou aqui. Ele entrou, atendeu o culto, esqueceu. Quando deu 9h, que ele olha lá no ato, a mulher entra. "Ah, Senhor, tenha misericórdia agora." E dali, quando foi despedir, ele falou: "Irmandade, orem por mim. Eu tenho uma visita para fazer agora, uma missão. Irmandade, ora por mim, tá bom? Paz de Deus." Pediu o culto, tem uma menininha. 6 para 7 aninhos. "Mas Deus, irmão." Ele: "Amém, querida. Deus falou para mim que eu sou tua companheira nessa missão." Aleluia. Ele falou: "Não, filha, não é não. Você vai ser companheirinha do cooperador de jovens da missão." "Não, Deus falou pra mim que eu sou tua companheira na missão. Papai e a mamãe tá aí, tá? Vai chamar, vem o papai e a mamãe." Ô irmão, é que a visita que eu vou fazer agora é muito espinhosa. Não vou falar na frente da criança, mas diz aquela mulher que tá lá na porta que é um espírito que tá ali na casa." "Pois é, irmão, mas desde a hora que o irmão falou, ela começou a tremer, já pegou a bolsinha dela, abriu, falou: ainda bem que meu véuzinho tá aqui, porque Deus falou pra mim que eu sou companheira do servo de Deus." "Ô irmão, tem misericórdia." "Não, irmão, ela é crente." Ele foi andando, ela ia andando atrás dele. Quando ele pisava, ela pisava. Ele falou: "Filhinha, não pode brincar. O irmão não está brincando agora." Ela falou: "Eu também não. É que o Senhor está falando comigo. Onde meu servo pisar, você pisa também." Quando entrou na casa, irmão, na sala, o inimigo gritou do quarto: "E aí? Chegou, né? Chega aí que eu quero ver. Glória o teu nome." Ele parou, baixou a cabeça e falou: "Senhor Jesus, cubra-me com o teu sangue." A menininha falou: "Mamãe, dá minha bolsinha aqui." Aleluia. "Daqui, filha, dá minha bolsinha aqui." Pegou a bolsinha, abriu, pôs o véuzinho na cabeça. "Ô servo de Deus, dá um tempinho aí que eu já venho. Glória ao nome do Senhor." Você está na comunhão, vai acabar o culto agora. Aleluia. Mas algum estrago no arraial do inferno, Deus vai fazer até a última vez aqui. Glória ao teu nome. Entrou no quarto segurando o véuzinho. Aleluia. Olhou para aquela mulher em cima da cama, segurou o véuzinho e falou: "Ah, Satanás, de 4 para 5 meses de gestação, você enrolou o cordão umbilical da minha mãe no meu pescoço para me matar. Eu esperei quase 7 anos para encontrar com você, para te dizer agora: sai da vida dessa mulher agora." Aleluia. O Senhor batizou a criatura da promessa, mandou o inimigo embora, chamou a família toda na graça. Bendito o nome do Senhor. Santo é o teu nome. Irmão. E o servo foi para casa e ajoelhou. Um caro servo de Deus: "Senhor, aleluia, eu glória a Jesus por tudo. Mas por quê? Eu estava lá e o Senhor não deixou eu entrar no quarto primeiro." Ele contou, não foi o terceiro, não. "Você sabe o que é, meu servo? É porque lá no inferno, lá embaixo, tem espíritos graduados. Aleluia. E aqui no céu também tem anjos que têm divisas e patente, glória. E a patente que estava naquele espírito é muito grande. E a patente da menininha é maior do que ele. E você só é ancião na minha obra. Glória ao nome do Senhor." Você pode crer nisso daí, irmão? Você pode crer nisso aí? Ó, homem de Deus! Mulher de Deus sofrida! Eis que eu coloco uma divisa nova no teu braço agora! Aleluia! Você vai começar a enxergar o que você não enxerga. Você vai começar a escutar o que você não escuta. Aleluia! Você vai começar a falar o que você não fala. Sai da água rasa e mergulha nas águas profundas. Glória ao nome do Senhor! Santo é o nome do Senhor! Uma serva de Deus foi chamada na casa da sua vizinha. E a sua vizinha, irmãos, essa história foi verídica. Serva de Deus contando, entrou dentro da casa dela com um sorriso no rosto tão grande: "Senta aqui, minha irmã. Qualquer dia desses eu vou na tua igreja com você." É que eu entro lá, nem que eu não colocar, não faz mal, o demônio se desfaz, irmão. Só para testar que homem, que mulher de Deus você é. Aleluia. E de repente a mulher falou assim para a serva de Deus: "Eu vou lhe fazer um cafezinho para você, tá?" A serva de Deus falou: "Não precisa não." Ela falou: "Não, eu faço questão. Você nunca veio aqui em casa, você tem que tomar um café." Foi lá, irmãos, aleluia, preparou o cafezinho. Depois, dentro do café, pegou umas bolinhas de chumbinho e colocou e falou: "Hoje eu mato essa infeliz. Eu vou fazer esse glória sair da boca dela. Eu vou tirar esse aleluia e vou ver a terra engolir ela." Glória ao nome santo do Senhor. "Mas porém, se ela não morrer, verdadeiramente Deus vai estar com ela." E aí, irmãos, ela veio com a xícarazinha, uma beleza, uma voz mansa, humilde, e entregou para a serva de Deus: "Toma aqui esse café." A serva de Deus falou assim: "Antes de eu tomar o café,
Eu sempre gosto de fazer qualquer coisa antes de orar. Ela falou, o que você quer fazer? A serva de Deus disse assim, eu posso dobrar o joelho nem que for 1 milésimo de segundo, só para me agradecer a Deus pelo café que Deus preparou. Ela falou, claro, pode fazer, senta aí, toma o teu café, ora. A irmã, como sempre, preparada, blidenário, aleluia, véuzinho na bolsa, aleluia, lando e a fortuna, rançodaia, dobrou o joelho no chão, aleluia, colocou o véuzinho na cabeça e disse assim, Senhor, nas tuas mãos eu entrego esse café e a minha alma, seja feita a tua vontade, aleluia, porque tu desceu nas recâmaras do inferno e pegou a chave da vida e da morte, e a ti foi dado todo o poder dos céus na terra, no café, na comida, na macumbaria, na facção, arromando-lhe a sonai, o poder é todo teu. A serva de Deus tomou o café, irmãos, levantou, sorrindo para ela, agradeceu, e ela regalou os olhos, falou, peraí, já o meu veneno vai fazer efeito. A serva de Deus foi embora para casa, passou-se quase 1 hora, ela bate gritando no portão da serva de Deus, ô minha irmã, aí já mudou, o irmã saiu da boca, o I, aleluia, o R, o N, o A, aleluia, o tio já teve que se manifestar, ali, tonaia, do abecedário humano, andar, tonando, andoriaçonai, já formou a primeira palavra de aconchego, de fidelidade, de consideração, irmã, você está vivo ainda? A irmã saiu de dentro de casa e disse assim, eu estou viva ainda, mas por quê? Ela falou, você realmente serve a Deus, e eu quero servir a Deus junto com você. Você não está sentindo nada? Ela falou, não, eu estou bem, estou melhor do que quando eu entrei na tua casa. Ela dobrou o joelho no chão e começou a chorar, feiticeira, irmãos. E quando de repente, aleluia, aquela macumbeira parou de chorar, olhou para a serva de Deus e disse assim, eu tenho que te confessar uma coisa, aleluia, quando você foi tomar o café agora na minha casa, quase 1 hora atrás, eu fiz o café novo, mas eu coloquei chumbinho dentro do teu café, para me testar o Deus que você serve, e mas eu te digo uma coisa, me perdoe. A irmã falou, não se preocupa, o Senhor Jesus disse há mais de 2000 anos atrás, beberei veneno e não fará mal, pegarás na serpente, aleluia, andar tornando, e dano ela não te cometerá, ralando e assuna. Você acredita nessas coisas? Você acredita na virtude do céu? Você acredita na alegria? Você acredita na prosperidade? Você acredita que a serpente já quis morder o teu calcanhar? Você acredita que o antivírus você recebeu na água do batismo? Você acredita que quando você entrou nas águas, o anjo do Senhor pegou o braço da tua alma e deu uma injeção de vida eterna? Você está vacinado contra a mentira, contra, aleluia, a frustração. Você está vacinado contra a luxúria. Você está vacinado contra a prostituição. Você está vacinado contra o pecado. E creia, meu irmão e minha irmã, que esta virtude, esta alegria, aleluia, este livro que Deus coloca e lê em nossos corações, no meu e no seu, é o efeito proposital para o inferno, para mostrar para o inferno que o Senhor te ama, independente se o teu glória tem 10, aleluia, amperes, aleluia, de altura, larga, raçura, ou 20, ou 30, ou 40, não importa, se o teu glória é baixa, é médio, ou alto, não importa, se a tua inteligência, aleluia, tem afinidade com o conhecimento humano, não importa, aleluia, se você consegue pregar, aleluia, e não errar em nenhuma palavra, ou erra em todas as palavras, não importa, o que Deus quer ver no teu coração é o teu amor e a tua fidelidade, aleluia, alegra-te o teu coração, põe-se de pé como esta serva que, aleluia, naquele dia abraçou com aquela feiticeira começou a congregar, Deus chamou nas águas e até colocou como porteira, vai brincar com Deus, e ela deu sorte, irmãos, ela deu muita bem-aventurança com Deus, porque nós já vimos mais de 12 macumbeiros deitar no pó da terra por causa de um homem, homens indo buscar feiticeiros na África, homens que pegam, se acredita em Deus, se acredita nisso aqui, homens que fazem copo flutuar, e aleluia, a vassoura, aleluia, levanta, flutua do chão, se acredita no teu Deus, que o teu Deus tem poder, Deus vai barrar toda obra de macumbaria, todo pai de santo, aleluia,
aleluia, toda raça maligna, todo espírito mundano, aleluia, todo espírito de suicídio, de tranqueira, de bebida, de prostituição, de sensualidade, de atração, de beleza, de sadomasoquismo, andatonera, eu vou arrancar do seu caminho, eu vou extrair tudo que não presta na tua vida. Você está calado, você não dá glória, mas eu te conheço desde o ventre da tua mãe, e o que eu precisar fazer para te colocar no reino da minha glória, eu vou fazer, mas no inferno você não vai entrar. Amém. Agradeço a Deus nesta noite pelo perdão dos meus pecados, pela vida eterna que Ele me oferece. Se for a Ele fiel até o fim dos meus dias, tenho por certo que todos vós herdaremos a coroa da vida eterna. Nesta noite, louvo a Deus, estou feliz, irmãos, de estar aqui entre vós. Era uma dívida que eu tinha com este lugar. Ano passado, Deus preparou de estarmos eu e minha esposa aqui no Brasil, irmãos, e fiz uma viagem a Foz do Iguaçu, irmãos, para passar ali 2 ou 3 dias, e tinha feito um compromisso de congregar aqui. Temos aqui o irmão Osnei, que é da nossa mocidade, irmãos, e tinha feito esse compromisso. Estava certo de estar aqui, mas eu estava em Hernandárias, no Paraguai, congregado. Quando acabou o santo culto, eu fui surpreendido com uma ligação, qual o Senhor tinha recolhido meu pai para o reino da sua glória. Eu estava no Paraguai, meu pai morava em São Paulo. Eu tive que pegar o carro, irmão, viajar direto para São Paulo várias horas para conseguir encontrar ainda na despedida do corpo. E foi no dia que era para estar congregado aqui. Então, uma coisa que aprendi, irmãos, se já sabia um pouco, reforçou um pouquinho lá na Europa, principalmente em Portugal. O português é um homem muito de palavra, irmãos, e eu tinha feito este compromisso de estar aqui. Queriam nos segurar hoje lá em Arapongas, eu falei, não, irmão, hoje eu vou lá congregar, porque eu devo este pedido de desculpa para a Irmandade. Glória, estou feliz de estar aqui. Louvo a Deus, irmãos, no ano de 2001, irmãos, eu morava aqui em Arapongas, sou nascido em São Paulo, morei a minha juventude, depois vim para Arapongas, moço, vivi uns 8, 9 anos em Arapongas, irmãos, e quando um dia meu pai, irmãos, ele era nosso irmão, nunca havia uma discussão dentro da minha casa, irmão, meu pai e minha mãe, eu tenho mais um irmão mais velho, irmão, sempre tivemos um lar de paz. Está aqui alguns irmãos da minha mocidade que conheceram bem a nossa casa. Mas da noite para o dia, irmão, meu pai, eu estava trabalhando, me ligou a minha mãe chorando, vem para casa correndo. Quando eu cheguei, meu pai estava com as malas prontas, e a minha mãe no sofá num canto falou, teu pai está indo embora de casa. Falei, mas como assim? Ele não disse muitas palavras, pegou as malas, tive que levar ele para a rodoviária. Resumindo, irmão, meu pai saiu de casa, foi embora, deixou a família. E um moço novo, tinha 18 anos na altura, caiu sobre mim um peso muito forte da responsabilidade de uma casa. Irmão, meu irmão estudava no estado de Minas Gerais, tudo que eu ganhava era para pagar aluguel, eu morava numa casinha de madeira. Aleluia, o que eu ganhava eu pagava o aluguel, irmãos, e não tinha mais dinheiro para comer, para pagar água, para pagar luz. E olhando como jovem, eu pensei no meu futuro. Falei, o que vai ser de mim? Sem pai, aleluia, não ganho para pagar um aluguel, o que vai ser de mim? Irmãos, fui na igreja e bem-aventurado é aquele que vem aqui buscar a resposta de Deus. Eu sou músico, mas naquele dia eu não tive força, sentei no fundo da igreja, Deus mandou a palavra e disse, eu não preciso da condição do teu pai para te abençoar. Glória. Tudo que você está passando é uma preparação para o que eu vou fazer na tua vida. Eu guardei aquela palavra, mas aquele que está passando prova, quando vem uma palavra de benção, ele sempre pensa que é para o outro, porque ele olha a condição dele. Resumindo, irmãos, eu fiz um acordo com a minha mãe, falei, eu vou fora do país 1 ano, eu vou ganhar um pouco de dinheiro, eu vou ficar 1 ano lá, eu chamo minha mãe de mãezinha, eu falei para ela, mãezinha, eu vou 1 ano, depois de 1 ano eu volto, a gente vai viver a nossa vida, e a senhora não vai ficar desamparada. Fiz tudo o que tinha para fazer para ir embora para os Estados Unidos, irmão. Está aqui o irmão Frank, companheiro também, naquele dia ele estava comigo numa reunião de mocidade e ele não sabia, eu fui buscar a palavra para vir embora para os Estados Unidos, emprego arrumado, já sabia quanto que eu ia ganhar, aonde eu ia morar, estava tudo certo, irmão. Eu só precisava do carimbo da palavra. Mas uma coisa eu aprendi, ai daquele que anda pelo seu desejo. Glória. Se você está aqui com desejo de alguma coisa, primeiro queira saber qual é o desejo de Deus. Glória. E eu fui na reunião, lá no meio da orquestra, Deus tomava o servo de Deus, irmão, glória, na palavra, e dizia assim, entrou alguém aqui, você está perguntando por que você está passando tudo isso na tua juventude? É porque você é um fruto de exportação. Você vai embora do Brasil, irmão, eu não pulei porque não podia. Falei, é comigo, glória. E ele disse, é da minha vontade você ir embora. Irmão, para mim, não
meu entendimento, glória. Eu já queria que a palavra acabasse, e aleluia, para mim já estava bom. Eu ali no banco, eu já comecei a pensar no outro dia, eu vou na agência, vou comprar viagem, vou fazer isso, esqueci da palavra. Ele deu assim um tapa, deu uma palmada e falou, mas presta atenção uma coisa, tem um porém. Eu falei, Senhor, que porém é esse? Você não vai para o país aonde você está querendo ir, glória. Eu falei, Senhor, mas eu não conheço outro lado. Ele falou assim, você vai para um país que fala a mesma língua que você fala. Quando eu ouvi aquilo, irmandade, eu confesso, se há um lugar que eu nunca nem pesquisei, era Portugal, irmão. Não conhecia ninguém, não queria, irmão, não tinha desejo. E eu no banco fiquei pensando, país que fala a mesma língua que eu falo. Eu fui lá na África, lembrei de Moçambique, Angola. Falei, Senhor, tem misericórdia, Moçambique, Angola, como é que eu vou ganhar dinheiro lá? Eu sei que a situação lá é difícil, Senhor. E na palavra Deus disse assim, fique em paz, eu tomarei alguém que não me serve e vai te dizer para onde você vai. Glória. Outro dia, irmãos, domingo, eu fui buscar o preço da passagem para a América. Quando eu sentei para ver o preço da passagem, falei para a mulher lá em Arapongas, eu quero uma passagem para Boston, lá nos Estados Unidos. Ela falou, nossa, muito bom. O que você quer fazer lá? Eu falei, vou lá trabalhar 1 ano para ganhar um pouco de dinheiro. Tá bom. Ela começou a digitar no computador, fechou, aleluia, o computador e disse assim, por que você não vai para Portugal? Glória. Ela falou, Portugal, esta presença que está aqui invadiu o meu coração. Eu disse para ela, Portugal. Ela falou, Portugal tem trabalho e você vai se dar bem lá. E ela falou, você não vai passar só 1 ano não. Começou a pregar para mim, irmão. Resumindo, irmão, 1 mês e meio depois, eu estava descendo na cidade de Lisboa, em Portugal, sem conhecer ninguém, com uma mala, com meu violino nas costas, mas que a maior riqueza que o homem e a mulher podem ter, a palavra de Deus dentro do meu coração. Na despedida do aeroporto em Londrina, a minha mãe, as irmãs que estão aqui, mulheres de Deus, vão entender o que eu vou dizer. Uma mulher, quando ela é abandonada, irmãos, ela se sente a mulher, aleluia, mais triste da vida. Eu olhava para minha mãe e eu dizia, eu vou perder ela, porque ela não vai aguentar essa pancada. Mas, irmãos, glória a Deus, nas alturas, no dia que eu fui despedir lá no Conjunto Ulisses Guimarães, eu era auxiliar de jovem, a palavra que veio foi José no Egito. E o Senhor disse assim na palavra, José, ele tinha o pão na mão, o trigo estava na mão dele de todo o Egito. E eu no meu banco entendi isso pro lado material. E Deus dizia assim, eu vou colocar o trigo na tua mão naquele país. Aleluia. E o que eu vou fazer na tua vida é como foi na vida de José. Vai estender sobre a tua família. Vai amparar a tua casa. Glória, vai me servir. Glória. E lá na palavra de Deus disse, lá você vai encontrar 2 felicidades. Uma é material e a outra é espiritual. Eu agradeço a Deus, irmão, que fui despedir da minha mãe no aeroporto. Ela não conseguiu ficar de pé. Ela caiu encostada numa parede chorando. Eu indo para a aeronave e eu chorava. Aleluia, a aeromoça ainda falou para mim, não precisa ficar com medo não, o voo é gostoso. Mas eu não estava com medo, eu estava olhando para minha mãe, porque aqui dentro eu sempre aprendi que tinha que amar a mãe e o pai. Glória. Eu fui, irmão, naquela expectativa, cheguei naquele país sem conhecer ninguém, e o que Deus me prometeu, Ele cumpriu. A felicidade material que Ele falou, que eu entendo assim, 6 meses que eu estava naquele país, eu fui fazer uma visita na cidade do Porto. Eu morava em Leiria, uma cidade menor, a 200 quilômetros, e eu sabia que no Porto tinha igreja grande assim, e eu falei, eu preciso ir lá, glória, eu quero conhecer a mocidade. Eu sempre fui muito envolvido com a mocidade, irmão. E eu fui para o Porto, e quando acabou um culto em Matosinhos, tem muitos irmãos que por certo conhecem, uma igreja onde é feita as reuniões gerais anuais de ensinamento da Europa. Aleluia, acabou o culto, aquele um irmão me saudou e falou, vamos fazer uma visita comigo. Eu estava com mais 2 companheiros, depois eu levo vocês da rodoviária. Tá bom. Quando eu entrei numa casa, veio uma moça com um violão na mão, irmão. Eu nunca pensei que eu ia encontrar uma portuguesa que tocasse violão. Glória. Quando eu olhei ela tocando violão, dedilhando violão, cantando hino, uma virtude me tomava. Fazia 6 meses que eu não sabia o que era sentir a presença de Deus, e com permissão do ministério, irmão, eu vou passar isso daqui para a Irmandade, porque eu vou falar de mim, irmão, não posso falar dos outros, mas eu muitas das vezes não dava valor, irmão, na fartura que nós temos aqui. Glória. Quantas das vezes eu chegava numa igreja cheia como essa, não tinha lugar para me tocar. Às vezes eu falava, nossa, para quê? Tem irmão aqui, eu não tenho lugar nem para sentar. Quantas vezes quando eu cheguei lá, era o único músico, não tinha organista. Eu era auxiliar de jovem de 30 crianças ali no Ulisses Guimarães. Eu reclamava porque na central dava mais esse dativo. Minha primeira reunião de jovem em Portugal foi com 2 crianças. Não tinha músico, não tinha organista, não tinha auxiliar de jovem. A igreja não tinha porteiro. Glória. O cooperador de jovem demorou 3 meses para perguntar meu nome. Glória. Não é porque é uma pessoa não, irmão, não é isso não. É porque eu precisava aprender isso. Glória. A dar valor na fartura, a dar valor numa saudação, a dar valor da Quantas vezes o pai dele, irmão Barroso, parava o carrinho velho dele lá na porta de casa, na Aparecida, e
dizia, irmã Regina, o irmão Fábio, o irmão Carlos não foi na reunião. Eu vou falar a verdade, irmão. Eu dizia lá dentro de casa, irmão Barroso deve achar que eu sou alguma criança, para vir aqui na porta da minha casa perguntar por que eu não fui na reunião. O dia dessa reunião, o irmão não perguntou meu nome, eu fui orar quando cheguei na pensão. Falei, Senhor, que falta de amor. Esse irmão não perguntou nem meu nome. O Senhor falou comigo com voz humana. Você não reclamava que o meu servo ia lá na porta da tua casa perguntar que você não foi na reunião? Agora você está reclamando que esse não perguntou teu nome. Aqui você vai aprender a me servir. Eu agradeço a Deus, não tenho vergonha não, irmão. Portugal para mim tem sido uma escola. E 6 meses, quando eu vi a irmãzinha tocando violão, nós dobramos o joelho, uma virtude nos tomava, irmão. Eu queria ser visitado por Deus, que eu estava morrendo espiritualmente falando, mas de repente essa virtude que está aqui me envolveu, e como se tivesse uma pessoa do meu lado, uma voz falou comigo, meu servo, essa moça que está tocando violão é tua esposa. Glória, agradeço a Deus, a felicidade material. 1 ano, irmão, o Senhor preparou meu casamento, me casei. Eu sou o único português falsificado, ela é portuguesa verdadeira, está aqui. Irmão, me preparou uma companheira, irmão, zelosa, aonde tem nos ajudado bastante, irmão. E a felicidade espiritual, eu busquei muito aqui o selo da promessa com evidência de novas línguas. Se falasse para mim que orar debaixo da árvore para buscar a promessa, eu estava correndo, irmão, que eu queria ser selado. E lá, numa busca dos dons na cidade do Porto, o Senhor desceu e selou minha alma com a promessa. Eu louvo a Deus, irmão. Desse 1 ano, já vai completar agora em fevereiro, 22 anos que eu estou em Portugal. Aleluia. Eu agradeço a Deus porque nesses 22 anos eu tenho visto muita obra, irmão. Aleluia, eu sinto de contar uma obra, vamos me dar licença, irmão, também. Essa obra marcou a minha vida naquele lugar, irmãos. Eu sei, eu conheço, ainda que é a primeira vez que eu estou aqui, mas a fama desse lugar é fama boa, irmãos. E eu sei que a irmandade que está aqui acredita na palavra, acredita em anjo, glória. Existe diversidade de anjo, irmão, e a palavra ela cumpre na vida do seu povo. Para mim, Deus, naquela manhã que eu me despedi, irmão, o Senhor falou que em Portugal ia colocar um anjo na minha vida. Não era anjo de luz, era anjo que eu ia tocar nele, eu ia comer com ele, eu ia andar no carro dele e ia colocar um anjo para me beneficiar. Eu guardei a palavra. 3 meses que eu estava em Portugal, tinha um irmãozinho que foi comigo, irmão, era cantinho novo, e nós um dia, num domingo de manhã, irmãos, eu estava sentado numa praça da cidade, muito frio, depois da reunião de jovem, nós sentamos, e como eu falei para a irmandade, eu ia passar 1 ano, então eu já estava fazendo um projeto para minha vinda embora. Eu não queria saber que Deus falou para mim que não era 1 ano, Deus falou para mim que eu não voltaria tão cedo, irmão, mas eu lutava com a palavra porque eu pensava na minha mãe. Então eu falava para ele, Carlinho, 7 meses, 8 meses nós estamos indo embora, eu vou embora. E conversando, e a conversa do cristão não pode ser igual a conversa do mundo, irmão. Nós não temos que ficar, irmão, me perdoa, irmão, a nossa conversa não tem que ficar falando de futebol, política, cada um tem a sua irmão, opinião, tá tudo certo, mas a nossa conversa tem que ser de Deus, céu, vida eterna, irmão, contar obra, glória. E eu estava na praça falando com o irmãozinho, contando obra para ele. De repente, irmão, eu vim do interior, eu nunca tinha visto um carro importado. Eu vi no canto da praça que parou um carrão, hoje eu sei o nome da marca, mas não conhecia, e me chamou muito a atenção, um carrão, irmão, e desceu um senhor, o europeu é muito normal, andar de terno e gravata, lá eles falam fato, andar de fato, gravata, desceu um senhor muito bem vestido, irmão, cabelo grisalho, muito bem penteado, aleluia, e me chamou a atenção, eu toquei o irmãozinho, falei, ei Carlinho, olha que carrão, imagina se nós andássemos num carrão desse um dia. Ele brincou, falou, só se for para lavar ele, porque andar num carro dele, porque quando está aprovado nós só pensa no pior, irmão. Eu agradeço a Deus que aquele senhor passou perante nós assim, entrou dentro de uma sala, aleluia, e daqui a pouco não deu 5 minutos, ele voltou. Quando ele passou, ele fazia assim com a cabeça, mas irmão, eu estava conversando, continuei contando a obra, ele entrou no carrão e eu disse, ei Carlinho, a nossa benção está indo embora, nós não vai nem lavar o carro, glória. Mas de repente ele ligou o carro, desligou, abriu a porta, desceu, voltou e parou de frente conosco, glória, e falou assim, muito educado, peço desculpa, eu posso fazer uma pergunta para vocês? Eu falei, com certeza, vocês são crente? Glória, um português, irmão, e eu usei essa expressão, saiu, irmão, disse, crente todo mundo é, até o que não acredita em Deus ele é crente, ele crê que Deus não existe. Eu sou servo de Deus, glória, eu sirvo a Deus por fé na congregação cristã. Ele levantou a mão para o céu, irmão, olhou assim, os olhos dele encheu de lágrimas, e ele disse, eu não acredito que na minha cidade, no meu país, eu encontrei alguém da congregação, glória. Na hora que ele falava assim, o Senhor me trouxe aqui em Arapongas, Deus tomando a boca de um caçula, que mal sabia ler, aleluia,
olhei dizendo assim: eu vou colocar um anjo no teu caminho. Eu falei: Senhor, é o anjo, glória. Ele falou: posso sentar um minuto, glória. Irmão, perdoa, não dá para resumir muito essa obra, porque ela tem algumas particularidades. E ele sentou num banco sujo, sentou com aquele fato tão chique e começou a conversar conosco e falou assim. Eu falei: o senhor é crente também? É da congregação? Ele falou: não, a minha mãe foi da congregação. Eu morei 35 anos no Brasil, no estado de Minas Gerais, glória. Eu recitei salmo, eu ia na reunião de jovem, eu não sou batizado, mas a minha mãe foi serva de Deus até o fim dos seus dias, aleluia. E ele contando aquilo, irmão, o senhor visitava meu coração, e ele falou: sabe, eu hoje de manhã saí de casa, uma voz falou comigo e disse: vai no teu escritório. Eu vim, quando eu entrei no escritório, eu olhei tudo certo, falei: você está ficando louco, João, o que você veio fazer um domingo no escritório? Quando eu passei por vocês no banco, eu ouvi vocês falando de Deus, glória. E quando eu sentei no meu carro, agora eu sei que quem falou comigo foi o Deus que vocês servem, porque lá na minha juventude eu era pobre, aleluia. Minha casa tinha 8 irmãos, glória. Eu sou o mais velho, e na casa do pobre, quando tem um bocado de comida, a mãe vai dividindo pro menor, e vem vindo, e quantos dias eu não tive o que comer, glória. Um dia me deu desespero, eu subi num monte, numa pobreza extrema, ele contando para nós, irmão, e disse assim: eu gritei e disse: Deus, se tu existe, me faz rico, glória, porque se tu me fizer rico, eu vou viver a minha vida inteira para realizar o sonho das pessoas, aleluia. Irmandade, presta atenção, quando Deus quer honrar alguém, Deus honra, aleluia. Eu ouvindo aquilo, ele disse para mim, quando eu liguei o carro e ia embora: o Deus de vocês falou comigo, você não pediu para ser rico, eu fiz você rico, você tem tudo, e lá naquele banco dá 2 moços que são meus servos, realiza o sonho deles, glória. Ele levou nós dentro do escritório, eu nunca sentei numa cadeira tão chique na minha vida, irmão. Ele pegou uma caneta dourada, o que eu estou contando aqui, daqui minha esposa, ela conheceu ele, irmão, aleluia. Ele pôs um papel branco em cima da mesa, e se eu perguntar aqui para a Irmandade, chegar alguém para você e perguntar: eu quero realizar o teu sonho, qual é o teu sonho? Irmãos, quando ele começou a falar assim, aleluia, eu não vou mentir, eu brinco um pouco, eu lembrei do carrão dele, falei: Senhor da glória, aquele carrão dava um jeitão. Mas irmãos, quando ele falou assim: realizar o teu sonho, eu fechei os meus olhos e lembrei da minha mãe, que eu deixei ela numa cama, glória, depressiva. Glória a Deus, nas alturas eu baixei os meus olhos. Ainda bem que ele perguntou primeiro pro Carlinho, falou: qual é teu sonho? E aquele que está provado, ele não sabe pedir, irmão. O sonho do Carlinho, ele estava desempregado, fazia 2 meses. Ele falou: meu sonho é trabalhar. Olha que sonho que ele pediu. Ele falou: meu sonho é trabalhar. Mas, irmão, bem-aventurado é aquele que sabe pedir, glória. Porque às vezes nós olhamos pelo lado material e Deus quer entrar por outro caminho, glória. Ele olhou para o Carlinho e falou: o que você sabe fazer? Eu sempre trabalhei em escritório. Ele falou: então o teu sonho eu realizo agora. Você começa a trabalhar comigo amanhã, glória. Aleluia. E falou para ele: quanto que foi teu último salário aqui? Aleluia. Ele falou: foi 500 euros. Para você eu pago 1.000 euros, glória. Há 20 anos atrás, irmão, glória, aonde estava sendo a troca da moeda, do escudo para o euro, irmão, já era um milagre. Quando ele virou para mim, eu falei: ô seu João, eu tenho tanto sonho que eu não consigo escolher nenhum. Ele falou: é? Eu falei: é. Sabe, seu João, e contei um pouquinho a história da minha vida e da minha mãe. Ele olhou para mim, eu falei: seu João, eu fiz um acordo com a minha mãe. Antes de eu ir embora de Portugal, a minha mãe vai vir para Portugal, passar 1 mês comigo e depois ela vai embora. Então o meu sonho nesse momento, porque eu vou embora, seu João, o meu sonho é um dia trazer a minha mãe aqui para passar 1 mês para mim ir embora. Ele escreveu no papel assim: viagem para Portugal, glória. Eu agradeço a Deus, irmãos, glória, que aquele homem, Deus tomou a boca dele, ele pousou a caneta, apontou o dedo para mim e falou: de Portugal você não vai embora tão cedo. Eu olho nas tuas mãos e vejo trigo, glória. Eu morava num apartamento com 15 pessoas, irmão, brasileiro de tudo quanto é lado que vocês puderem imaginar. Conversamos um pouco e ele falou: eu quero levar vocês embora. Já começou a realizar meu sonho. Eu andei no carrão, glória. Quando ele chegou no apartamento, ele falou: eu quero conhecer aonde você mora. Falei: jamais, seu João. A única coisa que tinha dentro do apartamento era colchão e cobertor, irmão. 15 pessoas, 3 quartos na casa. Imagina o que era, irmão. Falei: não, seu João, seu bastante, não, eu quero conhecer. Você já vai entender por quê. Ele subiu, irmão. Ele deu uma voltinha no apartamento. Ele falou assim: amanhã você trabalha? Eu falei: não, estou de folga. Amanhã eu vou passar a pegar o Carlos. Eu quero que você vá comigo no lugar. Irmãos, eu agradeço a Deus. Irmãs, ouçam bem isso. Ele falou para mim assim: glória a Deus, a tua mãe
é como a minha mãe. As mulheres da congregação provadas são chamadas mulheres de Deus. Ele disse, a tua mãe é uma mulher de Deus. E pegou eu no outro dia, saiu fora da cidade e chegou num lugar, irmão, aleluia, era uma imobiliária. E ele chegou, eu vi que ele conhecia o dono da imobiliária. Ele falou, seu Fernando, pega a chave do apartamento tal, assim, no andar tal. E o irmãozinho perguntou, o que vai fazer? Eu falei, ele vai mudar. E vai chamar nós para fazer a mudança, nós vamos ganhar um dinheiro. Aleluia, mas eu não sabia até ali que era o anjo, irmãos. Aleluia, vale a pena, irmãs. Vale a pena chorar e esperar no Senhor. Eu agradeço a Deus que Ele pegou a chave. Cheguei num apartamento, eu nunca tinha visto uma lareira num apartamento, irmão, lá é habitual, mas eu nunca tinha visto. Apartamento, coisa mais linda, garagem individual embaixo, no centro da cidade. Ele falou, você gostou desse apartamento? Eu falei, seu João, você vai mudar pra cá? Ele falou, eu não preciso disso não, rapaz, minha casa tem 3 andares, tem 8 quartos, glória, eu tenho 5 carros na garagem, glória, eu não preciso disso pra nada, esse apartamento é pra você. Eu falei, seu João, não, eu não tenho condição de pagar isso daqui. Ele falou, você não está entendendo, eu sou rico, aleluia, e eu vou realizar o teu sonho, porque do outro lado do oceano tem uma mulher provada, que ela precisa ser exaltada. Glória a Jesus das alturas. Eu agradeço a Deus, irmãos, que ele voltou na imobiliária, mandou fazer um contrato e disse, você nunca cobra esse rapaz, se ele não puder pagar, você cobra a mim que eu pago. Fez um cheque em branco, um homem que eu nunca vi na minha vida, irmão. Levou nós numa loja, chamou um funcionário, falou, pega um papel e uma prancheta e uma caneta. E onde ele andava, ele falava para mim, você gosta dessa cama? Eu dizia, bonita. Ele falava, separa essa cama. Você gosta? E foi perguntando tudo que a armadilha imaginar que uma casa precisa. Aquele homem foi perguntando e eu fui entendendo, irmão. E chegou a um ponto que eu deixei de olhar para o produto e comecei a olhar para o preço. Chegou num lado, eles falam frigorífico, que é geladeira, uma geladeira maior que eu, assim, uma grandona. E quando ele falou, você gosta desse frigorífico? Eu olhei o preço e do lado tinha uma pequenininha, bem baratinha. Falei, seu João, eu gosto mais dessa daqui. Ele falou para mim, mas se você fosse rico e tivesse dinheiro, qual que você comprava? Eu falei, eu comprava essa mais cara, então é essa que eu vou comprar. Eu agradeço a Deus, irmão, que no final ele viu 3 pedaços de madeira e falou, escolhe um. Eu escolhi um todo em verniz, lindo. Ele falou pro rapaz, faz 2 jogos de quarto, guarda-roupa de 6 portas, espelho no meio, eu quero mármore em cima da mesinha de cabeceira, da penteadeira, tudo de primeira. Dentro de 15 dias eu quero que você entregue todos esses móveis nesse endereço. Era a casa que ele tinha separado para nós, irmão. Falou para mim, vamos realizar o teu sonho agora. Irmão, no dia que eu sentei com ele, que ele estava ligando na agência para comprar passagem para minha mãe tinha saído daqui do Paraná, tinha ido para São Paulo, na Água Rasa, trabalhar de governanta na casa de uma irmã. Naquele dia minha mãe estava congregada em cima da galeria. Deus mandou a palavra e tomava o servo de Deus e dizia, irmã que está aí na galeria, que o diabo está falando que a tua vida acabou, a segunda glória é melhor do que a primeira. Agora eu estou tomando alguém do outro lado do oceano em forma de anjo, para você saber que vale a pena esperar na minha palavra. Marca aí, 15 dias, você está entrando num pássaro de aço, está chegando do outro lado do oceano, e para você saber que sou eu, vai ter um homem, irmã, não tinha contado nada para minha mãe, e Deus tomava, vai ter um homem com um carro importado na porta do aeroporto, vai abrir a porta para você e vai dizer, serva de Deus, seja bem-vinda, vida nova. Eu agradeço a Deus. 15 dias depois, sem minha mãe saber de nada, o seu João acordou de manhã e falou, eu quero ir buscar a tua mãe com você. Falei, seu João, pelo amor de Deus, tudo que o senhor já fez, eu quero buscar a tua mãe. Eu fui de carro importado buscar minha mãe, parou na porta do aeroporto. Quando a minha mãe chegou, aleluia, se sentindo a mulher mais desprezada do mundo, 25 anos de casamento, irmão, o diabo passou, arrastou, mas a palavra ele não derrubou. Glória, aleluia. Quando chegou eu naquele ímpeto de filho, irmão, eu fui não querer abrir a porta do carro. Ela olhou e falou, quem é? Eu falei, depois eu te conto, é um anjo que Deus colocou na nossa vida. Quando eu fui abrir a porta, ele falou, não mexa na porta. O português é bem direto. Eu falei, por que, seu João? Porque eu quero abrir a porta para ela.
Deus lá em detalhe. Ele abriu a porta e disse: serva de Deus, seja bem-vinda. Aleluia. A segunda glória é melhor do que a primeira. A minha mãe chegou num apartamento mobiliado no centro da cidade. Deus mudou a história da minha mãe. Ela viveu 8 anos em Portugal, irmão. Lá o Senhor preparou um esposo para ela, um companheiro, um anjo de Deus. E eu estou aqui hoje glorificando o Senhor. Seu João congregou comigo. Eu visitei a casa dele. Aleluia. A minha esposa conheceu ele. Aleluia. O que Deus deu na boca dele se cumpriu. Vai fazer 22 anos que eu estou lá. Aleluia. Eu estou aqui glorificando o Senhor. Irmãos, em 2014 o Senhor nos separou por misericórdia para o ministério de cooperador, irmão, do ofício. Eu atendo, irmãos, uma localidade, morei no Porto 15 anos, ia 140 quilômetros para atender o culto. Meu primeiro culto, quando eu atendi 9 almas dentro da igreja, era toda a irmandade, não tinha mais um músico, não tinha organista. A minha esposa é organista, quando ela ia, ela tocava, eu não morava na cidade. Eu olhei aquilo, falei: Senhor, um lugar frio, um dos lugares mais frios que tem em Portugal, onde neva. Falei: Senhor, isso daqui não vai ter prosperidade, o que vai ser de mim nesse lugar? Mas, irmãos, eu agradeço a Deus, já passou, vai fazer 9 anos que Deus dá a graça de estar lá com aquela irmandade. Há 6 meses atrás foi a nossa Santa Ceia. O Senhor deu a graça de chegar à mesa, 141 almas, glória. Aleluia, somos mais de 40 músicos, o rodízio da organista já dá mais de 14, glória. Tem ancião, tem 2 diáconos, encarregado regional, encarregado local. Os irmãos que tiveram na Europa sabem que isso é um milagre. E eu estou aqui glorificando a Deus, irmão. Os transmito saudação da nossa comum cidade de Viseu, região centro-norte do país. Vocês esqueceram do nome? Lembra da região que neva, o lugar turístico lá? É lá, irmãos. Visita nós, daquela irmandade. Irmãos, Deus deu a graça, mesmo como cooperadora, nós fazíamos um cultinho misto, porque tinha 2 crianças, irmãos, e ali começamos. E hoje já recita na reunião de jovens mais de 60 recitativos, irmão. Nós estamos mandando o povo de tudo quanto é lado. Ano passado, em plena pandemia, o Senhor preparou na nossa comum 7 batismos, irmão. Chamou 35 almas, glória. Ainda há um mês atrás teve outro batismo, esse ano já teve 4. O Senhor chamou 8 almas nas águas do santo batismo. Muita obra, irmão, muita coisa linda Deus está fazendo. E eu louvo a Deus, irmão, desta irmandade. Também Deus deu a graça de nós este ano visitar alguma irmandade em alguns lugares. Estive, irmãos, agora recentemente em outubro. Deus cumpriu uma promessa na minha vida. Eu tinha um desejo de conhecer a Grécia, irmão. Eu tinha um desejo de ir lá onde fala na palavra de Deus que Paulo pregou sobre o Deus desconhecido. Deus me deu a felicidade, junto da minha esposa, de estar lá. Congreguei com a irmandade de Atenas, no retorno passei por Bolonha, enfim, irmão, de algumas localidades, mas principalmente da nossa comum. Eu vos transmito saudações com a santa paz de Deus. Amém. Orai por nós, irmãos, para que o Senhor nos ajude. No próximo dia 30 estaremos retornando para Portugal. Estou indo embora feliz, irmãos, contente de poder estar aqui junto com esta irmandade. Irmãos, é que o tempo não dá, mas muita coisa linda Deus está fazendo. Obra de conversão que nos assusta, irmão. Deus deu a graça de estar em Manchester. Eu contemplei uma obra de conversão com um iraniano, irmãos. A irmandade sabe que o povo iraniano tem uma cultura, irmão, muito própria. Irmãos, e nós temos que respeitar, cada um tem a sua fé. Mas eu contemplei, irmãos, o Senhor convertendo um iraniano que está lá em Manchester. Na próxima vez que Deus preparar, nós vamos contar para a irmandade. Mas, irmãos, uma coisa é certa: Deus está chamando aqueles que são seus, glória, para a vinda dele, para que nós possamos deixar este mundo de ilusão e alcançar a tão esperada vida eterna. Nas nossas orações não nos esqueceremos da querida irmandade. Louvo a Deus por tudo e também levo as vossas saudações para aquela irmandade. Com a santa paz de Deus, Deus seja louvado. Amém. Graças a Deus por esta rica oportunidade de estar congregados com todos vós. Saindo do estado do Ceará, na cidade de Crateús e região, trouxe e levarei as vossas saudações com a santa paz de Deus. Então, graças a Deus que um dia deitamos, e ao estarmos deitados pela madrugada, eu despertei com inúmeras dores na perna, como estivesse quebrando os meus ossos, e eu pequeno gritei pela mamãe. Quando a mamãe chegou e disse: o que aconteceu, Leandrinho? Eu disse: mamãe, eu não sinto mais minhas pernas e como tivesse quebrado todos os meus ossinhos. Ela me pegou nos braços, levou para o hospital, fiquei 9 meses internado. Depois, com 9 meses,
Veio a junta médica trazendo uma cadeirinha de roda e me pegou. E quando me pegou, o doutor falou: mamãe, sua criancinha, da cinturinha para cima é normal. A cabecinha boa, os pulmões, o coração, pode estudar, os bracinhos. Mas da cinturinha para baixo ele não vai ter mais nenhum movimento. As perninhas vão secar, vão atrofiar. Mas isso não impedirá dele poder estudar, ter uma vida. Naquela hora eu disse: mamãe, mas a senhora vai orar, mamãe, para mim voltar a andar, não vai, mamãe? Minha mãe, as lágrimas correu e disse: Deus proverá, meu filho. Chegamos em casa, ela colocava toda a noite dos meninos que sabiam ler, somos em 5 filhos, para abrir a Bíblia e lia aonde caía e explicava. E meu irmão mais velho abriu a Bíblia, aonde relatava que Jesus entrou numa cidade e traziam todos os doentes e trouxeram um paralítico que foi preciso descer pelo telhado. E o Senhor disse: levanta da tua cama e anda, porque a tua fé te salvou. Meu irmão parou e disse: mamãe, é verdade que isso acontece? Ela diz: é o poder de Jesus, meu filho. Ele falou: mamãe, por que então que Jesus não entra também na nossa casa e manda o Leandrinho levantar e andar? Por que ele não entra, mamãe? Ela disse: você vai hoje orar e pede o papai do céu para ele mandar ele entrar aqui dentro, porque Deus tudo pode. Mamãe, se o Senhor Jesus entrar aqui dentro, pode mandar o Leandrinho andar. Deus tudo pode. Ele dobrou o joelho em voltinha da cama e minha mãe, meus irmãos, começou a dar glória, glória, foi dando glória. De repente aquele menino começou a falar umas línguas diferentes. Todo mundo abriu os olhos e ele falava aquelas línguas, apontava para o teto, apontava para a cama e parecia que estava dialogando em línguas com uma pessoa. A mamãe se perturbou e foi tentar acalmar ele, porque achava que ele estava em transe. Quando ela abraçou o meu irmão, também ela começou a falar aquelas línguas. Depois eles foram se acalmando, se acalmando. Quando se acalmou, todos nós olhando, abismado com aquilo. E a mamãe se acalmou também, disse: meu filho, o que está acontecendo? Ele olhou e disse: mamãe, a senhora não está vendo não? O que, meu filho? O Senhor Jesus entrou dentro de casa. Olha ele de branco sentado do lado do Leandrinho. E ele conversou comigo, mandou eu mandar ele levantar e andar. A mamãe disse: então manda, meu filho. Ele disse: Leandrinho, em nome de Jesus, levanta e anda. Meu corpo começou a pegar fogo. Eu também comecei a falar aquelas línguas. Aquele fogo foi descendo no meu corpo e aquecia, pegando fogo. De repente desceu da cintura. Eu voltei a sentir minhas perninhas. Uma perninha esticou, a outra esticou. Meu irmão me puxou. Estou andando até o dia de hoje. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Damos graças a Deus que fomos para o Nordeste, estávamos no Ceará. Fomos os primeiros crentes a chegar na cidade. E os meninos corriam atrás de mim e dos meus irmãos para nos bater, porque nós éramos crentes. Um dia minha irmã, seus cabelos crescidos, uma das meninas pegaram ela e cortaram o cabelo dela na escola. Ela chegou em casa chorando e disse: mamãe, Deus não vai mais me visitar. Ela disse: por quê, minha filha? Cortaram meus cabelos. E eu li que quando cortou os cabelos de Sansão, ele não teve mais a presença de Deus. Mamãe, Deus não vai mais me visitar. Ela disse: não, minha filha, Deus vai te visitar. A virtude de Sansão não era só o caso dos cabelos, era a obediência. Minha filha é bem obediente a Deus. E num dia, irmãos, os meninos corriam para nos bater. Então cada um de nós, minha irmã ia vender cheiro verde, eu ia vender os ovinhos na cidade. E cheguei na casa da tia, a professora, para vender, que ela comprava todos aqueles ovinhos. Então quando eu entrei, estava tendo o aniversário, ela me deu um pedacinho de bolo, botou um chapéu na minha cabeça. E naquela hora eu tão feliz de tomar um copinho de refrigerante. Mas o filho daquela professora falou: crente, o que você está fazendo na minha festa?
vai embora agora. Derrubou o bolo, arrancou o chapéuzinho da minha cabeça. E quando eu peguei aqueles ovinhos na bacia, ele me empurrou, caiu. Então quebrou. E eu com medo de chegar em casa, a mamãe brigar, eu fui para debaixo de um pé de tamarindo e dobrei o joelhinho. E disse: oh Deus, por que tu permites que isso aconteça comigo? A mamãe chegou e falou: filhinho, por que você não voltou para casa? Era noite. Eu disse: mamãe, quebrou os ovinhos, eu fiquei com medo. E ela disse: não, pode voltar. E eu disse: mamãe, como é difícil ser crente, né? Ela me abraçou e disse: mas o Senhor nos ama, meu filho. E eu contei, ela disse: se você voltar, eu vou fazer o seu aniversário, pare de chorar, eu vou comprar um bolinho, você vai também ter um aniversário. Eu disse: vai, mãe, vai. Então a mamãe vendeu, pegou todas aquelas economias, fez um bolinho, chamou algumas criancinhas. Na hora de cortar, o menino disse assim: Leandrinho, o que tu pedir quando cortar o bolo, você é realizado o desejo. Eu olhei: mamãe, é assim mesmo? Ela: não, meu filho, vós vamos orar, e que tu pedir a Deus, Ele vai te dar um presente. Eu disse: mamãe, Deus pode me dar uma bicicleta, mãe? Ela disse: Deus tudo pode, meu filho. Então dobrei o joelho e disse: Deus, me dá uma bicicleta de presente. E nós se alegramos, fomos para a escola, era o retorno das aulas. E no retorno das aulas, amados irmãos, a professora mandou fazer uma dissertação e havia colocado uma grande televisão na praça da cidade, e as crianças iam assistir os desenhos, porque lá quase era alguma outra casa que tinha até energia e tinha também uma televisão. E em vez de nós ir, a mamãe dizia: não, meu filho, não vá, vamos orar, vamos ler a Bíblia. E eu não fui nunca ver aquela televisão na praça. E quando foi fazer a dissertação, os meninos disseram: tia, por que nós não escreve dos heróis dos desenhos que nós assistimos? E ela disse: então faça uma redação. E eu fiquei pensando, quem era o meu herói? Naquela hora ela chegou e disse: filho, você não escreveu nada, Leandrinho? Eu disse: tia, eu não sei quem é meu herói. Os meninos disseram: ele é crente, ele não foi lá ver não, tia. É tudo fanático esses crentes aí. Na mesma hora entrou a diretora e disse: vai ter a reunião de pais e mestre. O que vocês vão apresentar para os pais? Vai vir todas as autoridades da cidade. Naquele presente momento, as crianças disseram: por que nós não apresenta do herói, se veste igual a ele? A diretora disse: muito bom, professora, apresentem para os pais os heróis das crianças. E naquela saiu, ela disse assim: cada criança bote o nome no quadrinho para não repetir. E eu não coloquei. Ela disse: Leandrinho, você não conhece nenhum? Eu disse: não, tia, eu posso perguntar à minha mãe quem é o meu herói e amanhã eu trago. Então cheguei em casa e disse: mamãe, aconteceu isso, quem é o meu herói? Ela disse: nosso herói é Jesus Cristo, meu filho. Então ela me explicou a história do Evangelho, me ensinou. E no outro dia eu fui na escola e disse: tia, eu já tenho meu herói. A mamãe falou: então escreve. Quando eu escrevi Jesus Cristo, ela disse: não é esse tipo de herói não, meu filho. Aí os meninos disseram: é tudo doido esses crentes, tia. E eu disse: mas minha mãe disse que esse é meu herói, tia. Não, esse você não pode poder falar dele. Então eu sentei, baixei a minha cabeça e comecei a chorar. A diretora entrou: por que aquele menino está chorando? É porque ele colocou o nome do herói, e não era aquele tipo de herói não, nem que seja um bem fraquinho. Pode deixar ele contar a história. No dia de nós vir vestido, minha mãe me enrolou num lençolzinho, amarrou uma cordinha dos punhos de rede, botou uma sandalinha. E eu olhei e disse: mamãe, eu estou igual a Jesus. Ela disse: está igual a Jesus Cristo, meu filho. Eu disse: mamãe, mas todo herói tem uma arma. Qual é a arma do meu herói? Ela pegou a Bíblia e disse: é a Bíblia, a sua palavra. Então ela disse: eu disse: mãe, e se na hora vier e rir de mim, aconteça o que acontecer, não se envergonhe do teu herói. Se tu glorificar diante os homens, ele te exaltará. Chegou no dia, as crianças foram apresentar e subia, falava dos poderes do herói. Quando chegou a minha vez, disseram: como é seu nome? Eu disse: Leandro. Como é o nome do seu herói? Jesus Cristo. Naquela hora eu comecei a contar a história do Evangelho, até da ressurreição do meu herói.
que foi a ascensão ao céu e prometeu vir nos buscar, e que a arma do meu herói era a sua palavra. Com ela criou-se os céus e a terra, criou os reinos, criou os seres. Glória ao nome do Senhor. E meu herói falou que um dia vai me levar para o seu reino de glória. Naquela hora, irmão, estavam todos chorando, o prefeito, o padre, as mães chorando. Então o prefeito voltou a subir e disse: então o último será o primeiro será o derradeiro o primeiro, não é, padre? Quem acha o herói mais poderoso, vão bater palma. Vem o último menino. Quando eu subi, ele disse: se vocês acham que o herói do Leandrinho, Jesus Cristo, é o mais poderoso, batam palma. O prefeito, quando falou, o padre ficou de pé, as autoridades, as mães, começaram todos a bater palma para o meu herói. Naquela hora ele falou: verdadeiramente este é o único herói, os outros são feitos e criação pela mente do homem. Traz o presente para a criança. Quando abriu, era uma bicicleta. Glória a Deus. Dou graças a Deus. Meu herói me ajudou a estudar. E nessa escola que eu fui humilhado, fiz um concurso público, passei em primeiro lugar, tornei-me professor da escola, diretor da escola, trabalhando na secretaria do município e depois na secretaria do estado do Ceará. Meu herói me exaltou. Glória a Deus. Dou graças a Deus. Minha irmã, 15 anos, foi ser babá de uma doutora e um doutor na cidade. E eles vieram embora para São Paulo. E quando eles vieram embora, pediram para trazer a minha irmã com 16 anos para ser a babá dos filhos dele. Minha mãe disse: doutor, eu só peço um pedido para a senhora, que minha filha estude. Eu não pude estudar, mas eu queria que minha filha um dia também estudasse, se formasse e fosse uma doutora. Ela disse: eu prometo, sua filha vai estudar. Levou, trouxe minha irmã para cá, mas ela não matriculou minha mãe em nenhuma escola e a minha irmã trabalhava o dia inteiro de babá. Aqueles meninos cresceram e quando chegou no ensino médio, minha irmã sabia um pouco, disse: ô doutora, a senhora prometeu, eu já tenho mais de 20 e poucos anos, eu queria tanto estudar, me matricula numa escola. Então foi matriculada a minha irmã. E aqueles meninos, quando vieram, já tinha 18 anos, outro 19, quando eles retornavam, eles tinham dificuldade de fazer, estudando na escola Objetivo, na Paulista, e minha irmã trabalhava naquele bairro oposto à Avenida Paulista, aqueles doutores. Minha irmã então ia ter que ler as apostilhas para ajudar eles a responder aqueles questionários. E minha irmã chegava à noite, pegava as apostilhas, lia e dizia: olha, é assim isso aqui, é assim, é dessa maneira. Terminou o ensino médio numa escola pública assim, e aqueles meninos também, um deles terminou. E minha irmã disse assim: doutor, a senhora tira do meu salário e paga a minha inscrição para me fazer o vestibular? Ela bateu no peito e disse: filhinha, eu prometi para sua mãe que ia ajudar, mas eu falei só por falar. Você acha que um pobre um dia vai ser doutor? Ela disse: mas doutora, tira do meu salário e paga a minha inscrição. Ela disse: você acha que vai passar numa faculdade? Vai cursar um curso superior? Você é um babá, você não entende? Ela disse: ô doutora, faz isso, só prometeu para minha mãe. Então ela escreveu minha irmã no vestibular. No dia de fazer o vestibular, ela disse: doutora, me leva junto com o filho da senhora no carro. Ela disse: ainda é ousada, quer que eu leve você para passar vergonha? Ela disse: me leva, doutora. Então ela levou, e aquele menino entraram para fazer. Quando a doutora veio buscar, a minha irmã já tinha saído da sala, tinha feito o vestibular.
Ela perguntou e disse: tu já terminou? Uma das primeiras alunas. Ah, doutora, estava tão fácil a prova. Fácil a prova? Era, estava tão fácil. De repente, mais um dos últimos, saiu o filho dela. Filho, como foi? Mãe, não caiu nada que eu estudava, muito difícil. E por que ela está falando que é fácil? Você não lembra? Era aquilo na apostila, era aquilo outro, aquela questão. Mãe, é mentira dela, ela só fez chutando, aí foi a primeira a sair. Ela disse: não, estava facinho mesmo. Vamos embora. Foram embora. No dia de verificar na universidade a lista dos aprovados, ela disse: doutora, a senhora depois olha se meu nome saiu. Ela disse: você ainda quer olhar seu nome? Eu quero. Ela foi lá e disse: não, teu nome não saiu nem do meu menino, mas me leva lá para nós procurarmos. Então vamos um dia olhar. Pegou o filho dela, foi procurando o nome do filho dela, colocava. E nos últimos minha irmã foi procurando. E ela disse: viu, teu nome não está aqui não. E ela disse: deixa eu ir olhando. Foi no final e não estava o nome dela. E ela olhou para o céu e disse: lembro quando tu falou: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Foi olhando. Na primeira página que tinha o nome dos classificáveis, ela foi procurar. Não estava na primeira, não estava nos últimos, mas foi subindo. Quando chegou na terceira colocação, estava o nome da minha irmã aprovado. Glória a Deus. Aquela mulher se abismou. Agora, como tu vai estudar integral e como vai ser babá? Você vai ter que sair do emprego. Saiu, minha irmã alugou na Bela Vista um corticinho para morar. E foi atrás de um emprego. Ela foi na região da Lapa. E lá na Lapa ela entrou numa empresa. E foi fazer uma ficha para ser secretária ou estagiária. Quando ela entrou naquela empresa, o homem olhou para ela e disse: eu quero entrevistar essa moça. Chamou ela e disse assim: olha, a tua entrevista é diferente das outras. É o seguinte: eu nunca vi uma moça tão bonita como você. Você não vai trabalhar. Eu te cobrirei de ouro, das melhores roupas. Você viajará comigo, te colocarei nos melhores hotéis. Minha irmã ficou tão feliz. É mesmo, doutor? Sim. Mas com uma condição: que você seja a minha amante. As lágrimas correram no rosto dela. Ele disse: você está feliz? Ela disse: para trás de mim, Satanás. Não deixarei, meu Deus, por nada. E ela veio embora. Mas ela vinha a pé, lembrou que era o culto do Jardim Paulista, quinta-feira, como uma quinta-feira dessa. E ela até entrou. A palavra era Salmo 23. E o Senhor pegou o boletinho, tomava o seu servo e diz: um boletinho chegou aqui mais espiritual. E o Senhor, tu fez todos os testes, todas as provas. E o Senhor diz: tu está aprovada, tua nota é 10, aleluia. E para tu ser feliz e ser obediente à minha palavra, Deus te fala: aquele homem te fez uma promessa das riquezas da terra. Tu disse não para o pecado, não para a prostituição, e disse sim para as coisas do céu. Para tu ser feliz, aonde ele senta, um dia tu sentará. A empresa que ele trabalha, um dia tu trabalhará nela. E hoje eu vi o teu cativeiro. Dou graças a Deus. Minha irmã no outro dia foi procurar emprego no centro, na rua São Bento, e olhou o prédio BMF, Bolsa de Valores, e ela disse: oh, que prédio bonito. Saiu uma colega: você está aqui? No meu papai tem um escritório, precisa de alguém para trabalhar comigo. Não quer trabalhar comigo? Ah, levou, foi trabalhar nas bolsas de valor, aprendeu a comprar ação, vender ação. Depois foi trabalhar numa empresa da China, que comprava as empresas do Brasil, que estava em falência, e ela nos leilões adquiria aquela empresa. De repente um dia ela olhou na conta, tinha uma boa parte de dinheiro. Chegou uma empresa, quando ele olhou era o nome daquela empresa que ela procurou emprego. Ela arrematou aquela empresa, glória a Deus. Chegou na empresa e diz: olha, agora é uma nova dona, vou apresentar. Aquele homem disse: aqui é a cadeira da presidente. Ela começou a chorar. Você não está feliz porque ela estava em falência? Lembra de mim, doutor? Não, não estou lembrando. Sou aquela mulher, aquela moça que você prometeu, que me fez uma proposta. Se eu fosse a sua amante, você me daria essa glória da terra. E eu lhe repreendi. E o meu Deus prometeu que essa cadeira que você senta, eu ia sentar. Esse trabalho que você trabalha, eu ia trabalhar. O nome na placa que tinha na sua porta teria o meu. Glória a Deus!
Deus vira ou não vira o cativeiro do seu povo. Agradeça a Deus por tudo. Deus seja louvado. Ele foi entrar na igreja e uma mulher falou para ele: "O senhor é o pastor aí?" "Não, sou ancião." "É a mesma coisa," ela falou. "Aqui, ó, minha irmã mora 3 casas vizinhas da sua igreja. Ela está possuída de demônio. Vai lá para mandar o inimigo embora." Ele olhou e falou: "Agora não dá, é 7h20, tem que atender o culto. Que hora acaba?" 9 horas, 9h15. 9 horas eu estou aqui. Ele entrou, atendeu o culto, esqueceu. Quando deu 9 horas, que ele olha lá no ato, a mulher entra. "Ah, Senhor, tenha misericórdia agora." E dali, quando foi despedir, ele falou: "Irmandade, orem por mim. Eu tenho uma visita para fazer agora, uma missão. Irmandade, ora por mim, tá bom? Paz de Deus." Pediu o culto, tem uma menininha. 6 para 7 aninhos. "Às vezes, irmão." Ele: "Amém, querida. Deus falou para mim que eu sou tua companheira nessa missão." Aleluia. Ele falou: "Não, filha, não é não. Você vai ser companheirinha do cooperador de jovens da missão." "Não, Deus falou para mim que eu sou tua companheira na missão." "Papai e a mamãe tá aí?" "Tá, vai chamar, vem o papai e a mamãe." Ô irmão, é que a visita que eu vou fazer agora é muito espinhosa. Não vou falar na frente da criança, mas diz aquela mulher que estava na porta que é um espírito que está aí na casa. "Pois é, irmão, mas desde a hora que o irmão falou, ela começou a tremer, já pegou a bolsinha dela, abriu, falou: "Ainda bem que meu véuzinho está aqui, porque Deus falou para mim que eu sou companheira do servo de Deus."